pessoal, hoje vamos dar início à matéria de Biologia que a gente vai abordar aqui no curso Paralelos. Eu sou o professor Vitor Hugo, é o quarto ano que eu ministro aulas aqui no Paralelos. Estarei com vocês durante esse ano de 2021, a princípio na modalidade à distância, virtualmente, e quando a gente puder ter condições de fazer o retorno presencial, será de grande proveito para a gente ampliar o nosso contato entre alunos e professores e proporcionar um melhor ensino de qualidade para vocês. Então, começando hoje a disciplina de Biologia, é um prazer abordar essa disciplina tão ampla e tão interessante de estudo da compreensão do ensino médio e também para quem for fazer carreira nas áreas da saúde, nas áreas das biológicas, da química, será de grande proveito para vocês para formar uma base para a graduação. E mesmo quem não vai seguir essas áreas, será muito importante a compreensão das questões aqui abordadas na disciplina da Biologia, principalmente para o vestibular do Enem e os vestibulares aqui do estado de Mato Grosso do Sul e também de fora do estado, ok? Então, já deixo aqui de antemão a liberdade para vocês, caso tenham alguma dúvida, queiram fazer algum esclarecimento ou questionamento, pode me procurar via WhatsApp ou via e-mail, que estarei sempre à disposição, ok? Então, começando hoje a nossa disciplina de Biologia, esses são os principais tópicos que a gente vai estudar durante esse ano. Então, hoje a gente vai começar com a bioquímica, que é a base para a gente entender as questões da biologia propriamente dito, tudo bem? Então, a bioquímica é uma ciência de interseção entre a biologia e a química, compreendendo as principais reações, compostos inorgânicos e orgânicos que vão formar tanto o metabolismo estrutural, metabolismo energético, metabolismo de síntese de vários compostos e substâncias que vão reger a vida, tanto a vida humana quanto a vida dos seres vivos que presentes na Terra, tudo bem? Então, para compreender essas questões, a gente necessita de uma base da bioquímica. Outro tópico muito importante que a gente vai abordar principalmente nas próximas aulas é o tópico da biologia celular, abordando as principais diferenciações entre célula animal, célula vegetal, célula eucarionte, procarionte, as principais estruturas, organelas, núcleos, dinâmica da membrana plasmática, os transportes de membrana e outros compostos que formam as células. E também de forma mais ampliada, atenderemos ao tópico da anatomia, histologia e fisiologia humana básica. Então, a gente vai abordar os principais sistemas que compõem o corpo humano, a sua histologia de cada sistema e de forma bem amplificada e bem aplicada à prática, a fisiologia. Também abordaremos o tópico da botânica, que vai compreender aí o reino das plantas, as principais classificações, anatomia e fisiologia das plantas, a dinâmica de reprodução. Então, a gente vai abordar basicamente esse tópico, bastante aplicado também nas questões durante o ano de 2021. A taxonomia animal, o reino animal, outros reinos também como o reino protista, o reino monera. Vamos também fazer estudos sobre os vírus, a gente está no meio de uma pandemia de coronavírus, abordar a questão também das doenças, as dinâmicas principais das doenças, como dengue, febre amarela, zika, chikungunya, coronavírus e outras doenças não infecciosas, como obesidade, hipertensão, diabetes, que são importantes para o cenário epidemiológico brasileiro. Abordar também as questões envolvendo a ecologia, poluição, meio ambiente, as questões envolvendo as teorias evolutivas, evolução propriamente dita, a genética e também a origem da vida, beleza? Então, de modo geral, são esses tópicos que a gente vai abordar na disciplina de Biologia aqui no curso do Paralelos. Ok? Então, dando início à bioquímica que a gente vai abordar aqui na aula de hoje, qualquer dúvida vocês podem me procurar ou procurar o grupo da monitoria, beleza? Então, abordando a bioquímica, como eu já conceituei para vocês, de modo geral, o estudo das principais compostos orgânicos e inorgânicos, reações químicas que compõem o metabolismo de síntese estrutural, metabolismo energético, que
que regem a vida, né? Então, os seres vivos, a composição desses seres vivos e todos esses materiais vão estar sob o estudo da bioquímica. E olhando para o ser humano, o que a gente tem em composição do ser humano? A gente vai olhar de várias formas, né? Vários compostos aqui, lipídios, vitaminas, proteínas, carboidratos, mas olhando para elementos químicos, né, que vocês vão ter o estudo, né, da tabela periódica na química, né, na matéria de química, a gente tem o mnemônico CHOMPS, que é uma sigla, né? CHOMPS quer dizer os principais elementos presentes no corpo humano. E quando a gente olha para o ser humano, a gente tem em maior quantidade o C. O C quer dizer o quê? Carbono. Então, carbono é o elemento químico em maior quantidade no ser humano, beleza? Nas principais moléculas, compostos que estão presentes no ser humano, o carbono é a estrelinha principal. Depois, em segunda menor quantidade, o hidrogênio, que é o H. Então, eu tenho o C, carbono. Em segundo lugar, o hidrogênio. Em terceiro lugar, eu tenho o oxigênio, que é o O. Beleza? Em quarto lugar, eu tenho o nitrogênio, o N. E o P e o S, respectivamente. O P é o fósforo e o S é o enxofre. O P é o símbolo do fósforo na tabela periódica e o S é o símbolo do enxofre na tabela periódica. Nessa ordem, essa sigla CHOMPS representa os principais compostos, os principais elementos que fazem parte das moléculas dos seres humanos. Tudo bem? Que estão presentes em maior quantidade nos seres humanos. Então, vocês já podem ter uma ideia que as principais compostos orgânicos que a gente vai estudar hoje aqui vai ter a presença desses compostos, desses elementos. Beleza? Então, o CHOMPS vai estar presente no corpo humano. Mas, assim, a bioquímica não vai estudar só compostos orgânicos. A gente também vai estudar os compostos inorgânicos, que também regem várias reações químicas, participam aí como coenzimas, modulação de enzimas, reações, que a gente vai descrever um pouco mais para frente. Então, começando, né, de forma bem básica, a principal composto aí que a gente vai estudar é a água. Então, a água, a gente vai ter grande quantidade de água presente nos seres vivos. O nosso organismo, o ser humano, apresenta grande quantidade de água internamente. E os principais órgãos que apresentam uma alta taxa metabólica, ou seja, que gastam muita energia, também têm bastante quantidade de água no seu interior, como, por exemplo, o nosso cérebro. Nosso cérebro ele tem uma atividade muito exacerbada, principalmente pela sua função de controle, né? Então, o cérebro ele gasta bastante energia e ele também tem bastante quantidade de água, ok? Então, a água é muito importante para a manutenção da vida na Terra. E quais as principais funções e propriedades da água? Bom, a primeira delas é a termorregulação. Então, vocês já sabem que a água, vocês vão estudar na física, né, sobre a questão de calor sensível e calor latente. A água, ela consegue manter, né, a temperatura corporal e participar também para que a gente não sofra nem um superaquecimento, nem um resfriamento acentuado. Então, a água ajuda na termorregulação corporal e de outros, não só do ser humano, mas de outros seres vivos também. Então, por exemplo, quando a gente tem o suor, a circulação sanguínea, outros mecanismos que envolvem a água, é muito importante para fazer essa regulação térmica, regulação da temperatura, beleza? Então a água participa aí desse mecanismo que é muito importante para a sobrevivência. Outro importante propriedade, né, e conceito relacionado à água, e eu coloquei entre aspas aí, porque não é bem assim esse conceito, mas eu coloquei para vocês conhecerem, porque muitas literaturas trazem como a água fosse um solvente universal, ou seja, qualquer coisa a água dissolve, ou seja, participa como solvente, ok? Então, para a gente entender como que é esse conceito de solvente e soluto, vamos relembrar a questão do Nescau. O Nescau, quando você vai fazer o seu leite no café da manhã, você bota um copo com leite, né? E depois você taca 2 colheres de Nescau. Alguns mais, outros menos, tudo bem? Então você vai pegar a colher de Nescau, misturar no leite. Então você dissolveu, né, o Nescau naquele leite. Então o Nescau é o soluto e o leite foi o solvente, beleza? Então,
quando eu falo que a água é um solvente universal, eu quero dizer que qualquer coisa vai se dissolver nela. Então, a água consegue ser solvente para tudo. Apesar de a água ser um solvente de bastante substâncias, conseguir dissolver bastante substâncias, a água não consegue dissolver muitas substâncias, então ela não é um solvente universal. Então esse termo não está adequadamente certo, ok? Então a água dissolve sim bastante compostos, mas não pode se utilizar esse conceito de solvente universal. Mas eu coloquei aqui para vocês conhecerem que algumas literaturas trazem esse conceito, beleza? Outro conceito, outra propriedade, né, muito importante da água é o transporte, né, de substâncias, de compostos. Então, a água, o nosso plasma sanguíneo, por exemplo, faz a composição. Tem como composição a maior parte por água, né? Então, ela vai participar aí de transporte de substâncias. Os vasos das plantas, por exemplo, apresentam bastante quantidade de água. Então, tanto para levar seiva para cima e seiva para baixo, né, nas plantas, a gente tem como a água participando aí, fazendo transporte das principais substâncias, beleza? A água também vai participar da lubrificação de algumas superfícies e estruturas. E a água apresenta 3 propriedades muito importantes que eu quero apresentar para vocês, que é a propriedade de coesão, adesão e capilaridade. Essas 3 propriedades, coesão, adesão e capilaridade, vão estar muito relacionadas com a estrutura da molécula da água. E todo mundo já sabe, né, quando a gente nasce, a primeira molécula que nos apresenta é a molécula da água, a H2O. Tem até uma marca chamada H2O. E H2O nada mais quer dizer que é um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. Então, a molécula da água, como representada na figura acima, né, eu tenho o oxigênio vermelhinho, né, o átomo de oxigênio, ligado a 2 átomos de hidrogênio. Essa estrutura é uma estrutura angular, né, da molécula de água, e vocês vão entender lá na química o porquê que essa estrutura da água ela tem esse formato angular e não linear, né, como seria logicamente mais adequado de ser representado. Mas a geometria da molécula de água é uma geometria angular por causa de padrões de eletronegatividade. Vocês vão ver na química que cada átomo tem padrões eletrônicos de elétrons distribuídos, né, nas suas camadas, e esses padrões eletrônicos vão refletir de como os átomos interagem entre si. E a interação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio na água reflete muito isso que eu falei para vocês. O hidrogênio ele vai oferecer um elétron e o oxigênio vai receber um elétron de cada hidrogênio desses. Tudo bem? Então, lembra que eu falei para vocês que essa estrutura vai ter representada por causa dessa diferença eletrônica? Então, a troca de elétrons vai refletir na polaridade da água, ou seja, vai tornar a água polar, beleza? Não precisa entender essas questões agora, que a gente vai abordar muito na química, mas eu estou dando uma compreensão geral para vocês entenderem essas propriedades de coesão, adesão e capilaridade. Porque a coesão ela vai estar muito relacionada na interação entre as moléculas de água, ou seja, a interação entre que cada molécula de água vai exercer sobre a outra. E essas interações vão ser feitas por interações intermoleculares, ou seja, entre moléculas, por meio de pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio vão ser formadas por causa dessa diferença eletrônica presente dentro da molécula de água. Se vocês não compreenderam, vão compreender agora. Olha aqui a representação do que eu falei para vocês. Eu tenho um polo negativo, que é o oxigênio atraindo os elétrons dos hidrogênios, e o polo positivo, olha só, representado nos átomos de hidrogênio, ok? Que é o branquinho, que é o hidrogênio, cada hidrogênio oferecendo ao oxigênio um elétron, tudo bem? Então, lembra que naquele jargão popular que os opostos se atraem? Então, eu tenho o positivo atraindo o negativo, mas
Ao contrário, né, o negativo atraindo o positivo. Ou seja, eu tenho forças de atração presentes. E essas forças de atração são forças eletrônicas, eletrostáticas, beleza? E vocês vão estudar isso também na química e na física. Mas eu quero que vocês entendam de forma geral, em resumo, que as diferenças entre as cargas elétricas desses átomos vão refletir na formação de forças. E essas formações de forças dentro da molécula de água vão tornar que ela seja uma molécula que não tenha um padrão de força homogêneo, ou seja, quando a gente coloca numa figura geométrica, ela tem polos. Por quê? Formou polos, porque todas as forças estão concentradas em cima do átomo de oxigênio. Ou seja, eu vou ter uma polaridade nessa molécula de água. Mais para frente, na aula de química, vocês vão entender o porquê dessa polaridade. Mas, de modo geral, aplicado aqui, a molécula de água ser bastante polar vai refletir na interação com outras moléculas, formando as pontes de hidrogênios representadas na figura acima. Então, olha só, a ponte de hidrogênio formado entre um oxigênio de uma molécula de água com o hidrogênio da outra molécula de água, beleza? Então, essas pontes de hidrogênio são formadas o tempo inteiro, formando uma estrutura coesa, como se fosse uma rede, né, de moléculas de água e contribuindo para a propriedade de coesão e adesão da água. Se vocês não entenderam o que é coesão e adesão da água, agora vocês vão entender. Olha esse mosquito aí. Esse mosquito, por que ele não afunda? Já viram aquele ditado, né, de andar sobre as águas, refletindo a questão das histórias bíblicas, né? Então, esse mosquito ele consegue andar sobre a água por causa da propriedade de coesão e adesão. Por que essas propriedades fazem esse mosquito boiar? Logicamente, o ser humano não vai conseguir andar sobre as águas, mas esse mosquito, por causa do peso ínfimo dele, né, ele consegue se manter por causa dessa propriedade de coesão. E por que disso? As propriedades eletrônicas que eu falei para vocês mantêm, né, as moléculas, né, de água de forma a formar uma rede, né, como se as pontes de hidrogênios interligassem essas moléculas e deixassem elas bem juntinhas. E esse padrão de interligação, né, de forças intermoleculares, que são as pontes de hidrogênio, vão formar tipo uma camada de água, formando uma rede, uma estrutura bem coesa, que permite que o mosquito não afunde. Diferentemente, se fosse outro composto aí que não tivesse esses padrões de forças intermoleculares bastante fortes que mantém a água bem juntinha, que é um padrão de coesão e adesão, beleza? Então o mosquito ele consegue ficar nessa superfície de água e não afunda por causa desse padrão que está muito relacionado à questão da estrutura da molécula de água, beleza? Outro padrão importante que está muito relacionado também com as interações entre as moléculas de água é a capilaridade. O que é capilaridade? Vocês conseguem observar que a gente tinha uma bacia de água e foram colocados 3 canudinhos aí, de diferentes diâmetros, beleza? Em todos eles, a água subiu, né, sem força alguma, não tem nenhum motorzinho, nenhuma bomba. Ela subiu por livre e espontânea vontade. O que aconteceu aí? A água não tem vida própria para subir sobre o cano. Esses padrões de adesão e coesão refletem sobre a capilaridade da água, que é como se ela subisse, né, fosse enganchando sobre o cano e fosse subindo juntinha, uma arrastando a outra. O que acontece? Conforme a água vai entrando dentro desses canos, por meio das forças que elas refletem, as forças intermoleculares que cada molécula de água exerce sobre a outra, ela meio que vai formando uma correntinha de água, ou seja, uma molécula vai puxando a outra. E isso vai refletir sobre a capilaridade, ou seja, é como se vocês vão ver mais para frente no sistema circulatório que a gente tem os capilares, que são vasinhos
pequenininhos, né, da rede venosa do nosso sistema circulatório, e o nosso sangue passa por esses capilares, tudo bem? E a capilaridade vai refletir isso, a água subindo sobre essas estruturas e uma molécula puxando a outra, como se fosse uma filinha de moléculas de água. E essa propriedade, né, da capilaridade vai se refletir por causa, né, dessas forças intermoleculares, intermoléculas de uma água puxando a outra, beleza? Para aplicar essas forças de capilaridade, né, que vai representar a capilaridade, um exemplo clássico que a gente vai falar na parte de botânica são os vasos do xilema, né, que leva a seiva para cima, né, para as folhas, da raiz para as folhas. E esse o mecanismo que vai incidir sobre o transporte por meio desses vasos do xilema vai ser por meio da capilaridade, ou seja, uma água vai puxando a outra. As forças de adesão presentes aí, ó, na figura da direita, uma água vai puxando a outra como se fosse uma correntinha. E por meio de dentro dos vasos das plantas, a água vai subindo, né, por meio das forças de adesão e formando o fenômeno da capilaridade. Beleza? Então, isso de modo geral são as 3 propriedades da água, coesão, adesão e capilaridade, que são os mais importantes para vocês entenderem, e a questão clássica de Enem. Isso cai muito no vestibular do Enem, em outros vestibulares também, as propriedades relacionadas com a estrutura química da molécula de água, beleza? Bom, falamos da água, né, que é um composto inorgânico. Lembrando que vocês vão entender, estudar a química orgânica e a química inorgânica, a diferenciação na química, na disciplina de química, mas de modo geral, a química orgânica, gente, trata os compostos relacionados ao carbono, tudo bem? O que não está relacionado a isso representa a química inorgânica. E a molécula de água está presente, né? É um composto inorgânico, beleza? Outros compostos inorgânicos muito importantes são alguns íons que estão presentes aí como moduladores do metabolismo energético dos seres vivos e metabolismo estrutural também, que são os sais minerais. Os sais minerais representados, né, são íons que a gente necessita tanto ingerir na dieta, né, para que a gente possa ter as funções vitais funcionando de forma adequada. E alguns íons clássicos que a gente necessita na nossa alimentação, como cálcio, magnésio, ferro, sódio, potássio, fosfato, cloro e iodo, são de extrema valia para a gente manter a nossa saúde, né, e a vitalidade, né, a modulação das nossas principais reações orgânicas, beleza? Então, assim, o cálcio vai estar muito relacionado com o metabolismo ósseo. Muitos de vocês já escutaram dentro de casa a questão da importância do cálcio também na escola, né? O cálcio não só vai estar presente como importante composto, né, inorgânico para o metabolismo ósseo, mas também para a contração muscular, vai ser importante para a coagulação, tudo bem? Também para a modulação de certas enzimas de várias reações do corpo humano e de outros seres vivos também. O magnésio, né, vai ser uma molécula, né, um elemento, desculpa, muito importante para fazer compor, né, a molécula de clorofila. É necessário, muito importante, o magnésio para o processo da fotossíntese, que a gente vai descrever muito detalhadamente na parte de metabolismo energético. O ferro é muito importante na prevenção da anemia, principalmente a anemia ferropriva, porque ele vai estar relacionado com a síntese da hemoglobina. E a hemoglobina, a gente vai falar mais para frente sobre a importância dela na oxigenação dos tecidos, né, na circulação. Então, a gente vai falar um pouco do metabolismo da hemoglobina quando a gente falar de sistema circulatório e sistema respiratório. Também outros íons muito importantes, que é o sódio, o potássio, que é o K+, o fosfato, vão estar relacionados com várias enzimas, metabolismo ósseo, outros tipos de atividades celulares, nos transportes de membrana, a bomba de sódio e potássio também a gente vai falar na parte de biologia celular. Mas, de modo geral,
Esses íons, eu quero que vocês compreendam aqui de forma bem básica, porque depois a gente vai falar muito deles quando a gente falar aplicadamente em cada tipo de reação bioquímica relacionado aos principais sistemas. E por último, né, para encerrar, o iodo, que é muito importante para a formação dos hormônios da tireoide, principalmente o T3 e T4, beleza? E a tiroxina. O iodo, ele vai estar relacionado com a formação desses hormônios, e se a gente tiver uma alimentação deficitária nesse elemento, a gente tem inúmeros problemas, inúmeras doenças endócrinas, né, que são as doenças relacionadas aos hormônios, que vão estar relacionados aí com a baixa síntese de hormônios da tireoide, beleza? Então a gente é muito importante a gente compreender a deficiência de iodo, né? Porque o iodo ele também participa, né, na legislação brasileira de colocar iodo no sal de cozinha. Então, todo o sal de cozinha no Brasil apresenta certas quantidades de iodo numa portaria da Anvisa para prevenir essas doenças da tireoide. Tudo bem? Porque a gente não encontra em vários alimentos certas quantidades adequadas de iodo. Então, a gente necessita dessa suplementação que é feita via, né, o sal de cozinha. Então, esses são os principais sais minerais que eu queria abordar aqui com vocês. Então, continuando, agora a gente vai falar dos carboidratos, que vão estar muito relacionados com a produção energética, né? Quando a gente falar de metabolismo energético, a gente vai falar muito de carboidrato, de açúcar. Então, é muito importante, né, de olhar sobre essa ótica, né, da energia, mas os carboidratos também vão fazer parte, né, de uma função muito importante, que é a função estrutural, principalmente para formar polissacarídeos estruturais, como celulose, que vai estar presente na parede celular das células vegetais e outras estruturas também, glicopeptídeos e outros compostos. Então, os carboidratos têm várias funções, mas a principal delas é a função energética. E olhando para as estruturas dos carboidratos, a gente tem que olhar de forma ampliada, ou seja, do menor para o maior. E cada carboidrato ele tem uma unidade. Então, por exemplo, se a gente olhar o trenzinho, né, um trem, cada vagão do trem é uma unidade daquele trem. E aí, quando eu junto todos os vagões, né, eu vou formar a locomotiva inteira, beleza? Então, olhando o carboidrato e outras moléculas também, é da mesma forma. Os monossacarídeos seriam como se fosse cada vagão desse trem, ou seja, é a unidade básica do carboidrato. Os disacarídeos são 2 vagões de trem. Então, quando eu junto 2 monossacarídeos, eu formo um disacarídeo. É um trem inteiro? Não é um trem inteiro, mas já serve como 2 vagões. Então, é uma estrutura de 2 vagões. Agora, os polissacarídeos são a união de vários monossacarídeos. Então, a estrutura de um polissacarídeo, ou seja, poli vem de muitos, é a junção de vários vagões para formar um trem, beleza? Então, essa analogia que eu utilizei para vocês é para vocês entenderem como que é a estrutura dos carboidratos. Então, vai de uma unidade básica, né, que é a unidade fundamental, que são os monossacarídeos, e depois vai se juntando, formando os disacarídeos, e mais para frente formando os polissacarídeos. Os carboidratos, a gente obtém os carboidratos por meio da dieta, né? Então, está presente nos pães, nos bolos, nos macarrões, no arroz, nos principais grãos, leguminosas e outros alimentos presentes na nossa dieta aqui no Brasil, que vão ser fonte, né, de carboidratos. E quais são os principais monossacarídeos, né, que são as unidades básicas? Os principais monossacarídeos são a glicose, a frutose e a galactose. A gente vai falar muito da glicose como molécula de obtenção de energia, né? Principalmente quando a gente falar de metabolismo energético, que é a molécula de glicose será a principal utilizada para a síntese de energia, beleza? Mas a gente tem outros monossacarídeos importantes, como a frutose, principalmente presente nas frutas, né? Como o próprio nome já diz, frutose, e a galactose, que vai estar constituindo aí um principal monossacarídeo, formando a lactose do leite, beleza?
A ribose e a desoxirribose, a gente vai falar muito quando a gente falar de DNA e RNA, porque a ribose e a desoxirribose, elas são monossacarídeos que vão compor esses ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Mas não se atentem a esses dois agora, a ribose e a desoxirribose. Eu quero que vocês foquem a atenção na glicose, na frutose e na galactose, beleza? Que são os 3 principais monossacarídeos, beleza? Que vão estar muito relacionados aí com energia, obtenção de energia. Então, a estrutura, né, desses monossacarídeos, né, que são compostos orgânicos, lembra que eu falei para vocês que compostos orgânicos são compostos de carbono? As moléculas desses monossacarídeos vão ter presentes, né, carbono, oxigênio e hidrogênio, beleza? Esses 3 elementos, esses 3 átomos vão estar presentes constituindo as moléculas de monossacarídeo, beleza? Então, olha aí a estrutura da glicose, da frutose e da galactose e também da ribose e da desoxirribose, beleza? Só para vocês conhecerem essas estruturas. Então, agora a gente já abordou os monossacarídeos e agora a gente vai para os disacarídeos. Os disacarídeos, como o próprio nome já diz, né, vão ser de 2. Então, é a união de 2 monossacarídeos, beleza? Então, eu juntei 2 vagões agora, beleza? E aí eu tenho outro nome. O principal disacarídeo é a sacarose. A sacarose vai estar presente principalmente na cana-de-açúcar e na beterraba, beleza? E o principal papel biológico, né, dessa sacarose é o papel energético, como eu já mencionei para vocês. E a sacarose vai ser a união de glicose com frutose, beleza? Então, na cana-de-açúcar e na beterraba, eu vou ter grandes quantidades de sacarose. A cana-de-açúcar vai ser muito utilizada para a produção do próprio açúcar, né? Então, a sacarose é uma matéria-prima para isso. E também na cachaça, em outras bebidas alcoólicas e também na produção de etanol, beleza? A lactose, que é a principal carboidrato, né, presente no leite, a lactose vai ser a junção de glicose com galactose, beleza? Então, são a junção de 2 monossacarídeos, glicose e galactose, formando a lactose que vai estar presente no leite. E o principal papel biológico dessa lactose é o papel energético, beleza? Por último, o último disacarídeo aqui de grande importância é a maltose, tá? A gente vai falar da maltose muito quando a gente falar de digestão, de sistema digestivo. E a maltose é a junção de glicose com glicose, ou seja, 2 glicoses, beleza? Então, a maltose é um disacarídeo de 2 glicoses, presentes principalmente nos vegetais, grãos, arroz, trigo, tudo bem? E também vai ter um papel muito importante na síntese de energia. E aqui, ó, eu coloquei para vocês as principais estruturas da sacarose e da lactose, para vocês verem como que é formado esses disacarídeos, que é a união de 2 monossacarídeos, beleza? Agora que a gente formou 2 vagões de trem, então a gente olhou primeiro para um vagão sozinho, que é o monossacarídeo, formamos 2 vagões de trem, 2 monossacarídeos formando o disacarídeo. E agora a gente vai olhar para o trem inteiro, que é o polissacarídeo, ou seja, uma molécula com mais de 30 monossacarídeos, beleza? Então a gente está olhando para o trem inteiro, beleza? E aí os principais polissacarídeos de grande importância aqui para a gente. O primeiro deles é o amido, principalmente o amido vai estar muito relacionado com reserva energética, beleza? E vai ser a principal fonte de energia do ser humano, relacionado aos carboidratos. O amido vai estar presente no pão, no bolo, em outras estruturas também que vão fazer parte da alimentação humana, né? Então, vai estar presente aí nas raízes, nos caules, que vão estar relacionados com a principal síntese de carboidratos da dieta, beleza? A celulose, que vai ter inúmeras moléculas de glicose presentes nelas e vai formar aí
principalmente a parede das células vegetais, que eu já falei para vocês. E o principal papel dessa celulose é a sustentação, é a proteção, é a síntese de estrutura importante para formar as células vegetais e também a estrutura vegetal, beleza? Quando a gente falar de célula vegetal, vocês vão entender principalmente como que essa parede celular dos vegetais é formado por celulose, beleza? O glicogênio, que também é um polissacarídeo muito importante relacionado à energia, né, ao metabolismo energético nos seres humanos, principalmente é a forma de armazenamento no fígado e nos músculos, né, da forma de glicose, e é uma principal forma de reserva energética animal, beleza? Então esse glicogênio é muito importante, né, para a reserva energética, ok, gente? Então esses são os principais polissacarídeos, beleza? Que são várias moléculas de glicose juntas. Bom, falando agora um pouco dos lipídios, né? Encerramos os carboidratos, falando um pouco mais dos lipídios, a gente vai falar agora principais classes, né, que formam essas estruturas, né, e esse nome chamado lipídios, né, que é muito importante para a nossa sobrevivência também, que a gente tenha esses lipídios compondo a nossa dieta. E aí faz parte desse grupo de substâncias, né? As gorduras, os óleos, as ceras e os esteroides, beleza? Então é um grupo muito heterogêneo, então a gente tem bastante estruturas diferentes, né? Diversas para correlacionar aqui com vocês. E os lipídios, eles podem ser classificados em glicerídeos, fosfolipídios, cerídeos, esteroides e gorduras, né? Que vão estar relacionados aí principalmente com as estruturas, ok? Mas não se atende a isso agora, a gente vai descrever um pouco mais para frente, beleza? Bom, essa reação aqui embaixo, que eu falei para vocês, que eu coloquei aqui para vocês no slide, é a principal reação de formação de um triglicerídeo, que é as principais gorduras, beleza? O triglicerídeo é gordura, entendam isso, triglicerídeo é gordura. E para formar um triglicerídeo, eu vou ter que juntar ácido graxo, então 3 ácidos graxos, com uma molécula de glicerol, que é um álcool, tudo bem? Essa reação, gente, é a reação chamada de esterificação. Beleza? Por que é uma reação de esterificação? Porque ele vai formar um éster. Mas não se atente a isso agora. Se vocês não conhecem éster, o que é um álcool, o que é um ácido graxo, não se atentem agora, porque quando vocês estudarem química orgânica lá na química, vocês vão compreender melhor o que compõe, o que representa esses compostos, beleza? Mas de modo geral, eu coloco essa reação para vocês compreenderem como que se forma um triglicerídeo, que nada mais, nada menos, que são 3 ácidos graxos se juntando com uma molécula de glicerol, formando um triglicerídeo, beleza? Esses triglicerídeos vão ser os principais compostos de gordura, né? Componentes da gordura, beleza? Outro tipo muito importante de molécula, né, de composto que vai estar inserido aí nos lipídios é o colesterol, o famoso colesterol. E o colesterol, ele não é um vilão, tá, gente? O colesterol, ele não é o vilão da saúde. Muito pelo contrário, sem o colesterol a gente não tem a mínima chance de sobreviver. O que é importante a gente salientar que a estrutura, né, o colesterol em excesso é que começa a dar as doenças cardiovasculares, as doenças dislipidêmicas, né, relacionadas aos lipídios, as doenças envolvendo o metabolismo do colesterol. Mas o colesterol é de extrema importância, principalmente para a manutenção da membrana plasmática, ou seja, quando a gente falar da membrana plasmática, vocês vão entender que o colesterol é de suma importância para a síntese da membrana plasmática. O colesterol também vai estar relacionado com a síntese de inúmeras substâncias, como, por exemplo, vitamina D, a síntese dos principais hormônios, beleza? Principalmente os hormônios esteroides, como progesterona, testosterona e outros hormônios, beleza? Então, o colesterol é de muita importância e a gente necessita do colesterol para poder sobreviver, para formar as principais estruturas, tanto
das células como estruturas regulatórias, beleza? Então, o colesterol é de muita importância. Aqui a gente tem outra figura, né? Essa figura parecendo uma cabeça com duas perninhas, é o fosfolipídio, tudo bem? O fosfolipídio também vai compor, né, a membrana plasmática. A gente vai falar um pouco sobre fosfolipídio quando a gente falar de biologia celular. E a membrana plasmática é uma bicamada lipídica, ou seja, a membrana plasmática de cada célula vai ser formada por duas camadas desses componentes aí, desses fosfolipídios. E o que é um fosfolipídio? A cabeça do fosfolipídio, que é essa representada por essa bolinha azul, ele é um grupamento fosfato, que é um grupamento inorgânico, tudo bem? E essa parte do fosfolipídio é uma parte apolar, que tem uma parte polar, na verdade, que tem uma grande afinidade pela água, beleza? Já a parte lipídica, né, que são as duas perninhas, é a parte apolar, beleza? É a parte apolar desse fosfolipídio, que não tem grande afinidade com a água, beleza? E esses lipídios, né, que têm uma propriedade apolar muito grande, essa propriedade apolar, que vocês vão compreender melhor na química, beleza? Vai estar muito relacionado com o padrão hidrofóbico. Então, esse padrão hidrofóbico justifica por que óleo não dissolve em água. Então, se você jogar num copo de água 2 pinguinhos de óleo de cozinha, nunca vai ser dissolvido aquele óleo na água. Por quê? Porque o óleo é apolar e a água é polar. E isso vai estar muito relacionado com aqueles padrões, né, moleculares que eu já falei para vocês lá atrás, beleza? Então, esses lipídios, né, essa parte lipídica do fosfolipídio, vai estar muito relacionado com esses padrões de hidrofobia, ou seja, não solúvel em água, beleza? Então, os lipídios não são solúveis em água, porque são apolares, beleza? Então, não se dissolvem na água, beleza, gente? Então, esses conceitos são muito importantes a gente levar para as próximas aulas, porque é de extrema importância para vocês compreenderem os conceitos das próximas aulas que vão vir a seguir, beleza? Por último, as estruturas dos triglicerídeos, que está aí, que eu coloquei para vocês na figura da direita, né? Os triglicerídeos, eles, como eu já mencionei para vocês, são 3 ácidos gráficos que vão se ligar ao glicerol, né, ou glicerina, formando o triglicerídeo. A saturação da cadeia, esse conceito de saturação, gente, vocês vão entender também na química orgânica. Mas, de modo geral, eu posso explicar para vocês. Eu digo que uma cadeia, né, de moléculas, como representada para vocês, essa cadeia de carbonos, é saturada quando eu só tenho ligações simples, tudo bem? Essas cadeias saturadas, quando eu só tenho ligações simples, eu vou dar o nome de cadeia saturada, beleza? Agora, quando eu tenho alguma ligação entre 2 átomos, como apresentadas aí abaixo, beleza? Quando eu tenho uma ligação formada por 2 ligações simples ou 3 ligações simples, eu vou chamar de insaturação, beleza? Eu digo que essa cadeia está insaturada, beleza? E isso, por que eu estou explicando isso para vocês, sobre esse conceito de cadeia saturada e cadeia insaturada? Porque vocês já devem ter ouvido falar na televisão, nutricionistas falando sobre a questão de ingerir gorduras saturadas e gorduras insaturadas. E isso vai incidir também sobre a predisposição a doenças cardiovasculares e riscos, né, aos distúrbios relacionados à ingestão de gorduras. Porque as gorduras saturadas, ou seja, as gorduras que os triglicerídeos apresentam somente cadeias simples, né, ligações simples entre seus átomos, beleza? São gorduras mais perigosas do que as gorduras insaturadas, que são gorduras que apresentam essas cadeias duplas, né, essas ligações duplas ou ligações triplas entre os seus átomos, beleza? E por que disso? Por que essas gorduras saturadas são mais prejudiciais? Vocês conseguem observar
que essas gorduras saturadas, né, essas moléculas saturadas, elas apresentam uma estrutura mais linear, não apresentam? Então, essa estrutura linear facilita quando ocorre a deposição, né, desses triglicerídeos nas paredes dos vasos, que elas tenham uma geometria, né, dessas moléculas facilitadas para elas se depositarem uma sobre a outra, tudo bem? Então é como se eu pegasse folhas de papel, né, e colocasse uma sobre a outra. Se ela tiver lisinha, vai ser muito mais fácil de uma ficar aderida à outra, beleza? Agora, se essa folha de papel está dobrada, né, formando um triângulo, por exemplo, vai ser muito difícil, né, de eu colocar 3 folhas de papel, né, uma lisa, uma triangular, uma circular, uma amassada, né? Então, se eu não tiver uma geometria favorável na cadeia, vai ser muito difícil de eu depositar essas folhas de papel, tudo bem? Então, fazendo essa analogia de folhas de papel, se eu tenho uma cadeia insaturada, né, de gordura, a geometria não vai ser favorável para elas se juntarem umas com as outras. Então, vai dificultar elas se depositarem nas paredes dos vasos, tudo bem? Então, essa é a principal diferença de gordura insaturada e saturada. E a gordura saturada vai estar muito presente, principalmente nas manteigas, nas gorduras industrializadas, banhas de porco, biscoitos, guloseimas, doces no geral, porque tem uma grande quantidade de gordura saturada, beleza? Já as gorduras insaturadas, que são ditas como gorduras boas, né, que são essas gorduras que têm insaturações, né, são as gorduras do azeite, óleo de coco. Quanto mais eu tenho insaturações, ou seja, quanto mais ligações duplas presentes na molécula dos triglicerídeos, melhor essa gordura é para a alimentação, tudo bem? Por causa desse risco que eu falei para vocês de deposição. Ok, gente? Então, isso, de modo geral, foi para explicar a correlação, né, dos lipídios com essas questões estruturais da saturação. Mas se você não entendeu a diferença de saturada e insaturada, não tem problema. Quando vocês estudarem a química orgânica, né, os compostos de carbono, vocês vão entender essas nomenclaturas, como que é a saturação, como que é a insaturação, beleza? Outra questão muito relacionada aos lipídios, principalmente ao colesterol, são as lipoproteínas. As lipoproteínas, como o próprio nome já diz, são compostos que não têm só lipídios, são uma junção de lipídios com proteínas. E por que eu coloquei aqui, se a gente não está falando de lipídios, né? As lipoproteínas, gente, vai estar muito relacionado com o transporte, né, do colesterol e dos triglicerídeos dentro do nosso corpo, tá? E vocês já devem ter ouvido falar, né, da questão do mau colesterol e do bom colesterol, né? Muito relacionado ao LDL, que é a lipoproteína de densidade baixa, né? O LDL está em inglês, e o HDL, que é a lipoproteína de densidade alta. Beleza? O HDL, ele vai ter o papel de retirar o colesterol da circulação. Quando os níveis do colesterol estão elevados no sangue, né, esse HDL vai retirar e vai jogar ele lá para o fígado para ele ser metabolizado, beleza? Então, o HDL vai ter essa lipoproteína, é como se fosse uma proteína carreadora, né? Então, ele vai ser como se fosse um caminhão de mudança, tirando esse colesterol, né, da circulação, para que não tenha nenhum problema relacionado à grande quantidade de colesterol na circulação sanguínea, beleza? Então, o HDL, ele não é um colesterol bom, tá? Ele é uma lipoproteína relacionada com o melhor metabolismo desse colesterol, tirando, né, o risco de hiperconcentração. Agora, o LDL, que é o mau colesterol, que muitas literaturas trazem e está presente aí no linguajar popular, né? Ele é a principal transportadora de colesterol, tá? E quando eu tenho bastante quantidade de colesterol no sangue, tudo bem? Relacionado muito com a ingestão de alimentos ricos em gordura, né? Esse LDL vai começar a se depositar nas paredes das artérias, beleza?
E esse LDL, quando ele é oxidado, quando sofre um processo de metabolização, ele começa a ter predispor a várias doenças cardiovasculares, doenças circulatórias, que vão estar relacionadas aí com o colesterol elevado. Então, da mesma forma que o HDL, o LDL, ele não é um colesterol, não é um tipo de colesterol. Ele é uma lipoproteína transportadora desse colesterol. E quando tem um risco elevado, tem uma grande quantidade desse colesterol, o LDL aumenta muito, porque ele é o principal transportador, o principal caminhão desse colesterol no sangue, tudo bem? Então, de forma geral, quero explicar essa questão do LDL e o HDL para vocês compreenderem e desmistificar esses conceitos. Bom, antes de começar proteínas, eu vou separar essa aula em dois, tá? Já temos 50 minutos de aula. Só faltam proteínas e vitaminas, beleza? Então eu vou encerrar essa aula aqui e vamos dar início à segunda parte falando sobre proteínas e vitaminas, beleza? Então assistam a parte 2. Descansem, bebam uma água, vão no banheiro e retornem para assistir a parte 2, beleza?